Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui na nossa série Conhecimentos, filosofando a espiritualidade do nosso Centro de Estudos Fênix. E hoje nós vamos refletir sobre um tema muito interessante, muito necessário e extremamente atual. Nietzsche e a sociedade da Matrix. Há várias pessoas que tentam fazer esse tipo de relação que tem um conteúdo, um sentido lógico muito grande, já que o próprio Nietzsche questionava os valores que permeavam essa matrix. Mas é preciso falar aqui antecipadamente, até mesmo em termos de maior esclarecimento e contextualização, quem foi Nietzsche? Porque alguns de vocês ainda não tiveram o prazer de estudar, ler e refletir sobre o pensamento nietzschiano. Nietzsche foi um filósofo, filólogo, crítico cultural prussiano do século XIX. Nasceu na cidade de Lützen, na Alemanha, em 1844, e veio a desencarnar em Weimar, no ano de 1900, agosto de 1900. Todo o pensamento de Nietzsche gravitava em torno de três grandes modelos de ideias ou de reflexões: a transvaloração de todos os valores, o conceito de Übermensch, ou seja, de super-homem, e o conceito, ou a ideia, melhor dizendo, de vontade de potência. Esses três grandes pilares vão alicerçar as ideias, as intuições, as visões de mundo que Nietzsche ofertou durante toda a sua existência. É preciso deixar claro que o pensamento de Nietzsche, efetivamente, é um pensamento que nos provoca a mudança, que nos provoca a ruptura dos paradigmas estabelecidos. Com um estilo extremamente ácido em sua escrita, voltado exatamente para uma análise objetiva, sem floreios, sem romantismos excessivos, Nietzsche entregou à humanidade, com toda a genialidade que o caracterizava, uma obra absolutamente fecunda e atual. E eu chegaria a dizer para vocês, uma obra que serve para todas as épocas, já que, quando estamos envolvidos com um tipo de paradigma que nos prende excessivamente, que nos deixa obedientes demais, que nos impede a liberdade de pensar, de ser e de atuar, o pensamento nietzschiano, em minha perspectiva, cai como uma luva, como um método, uma profilaxia, né? Um antídoto contra as chamadas verdades impositivas e dogmáticas. Não apenas de foro religioso, ainda que o próprio Nietzsche tenha feito, durante toda a sua existência, uma crítica visceral e central sobre a religiosidade cristã, a moral judaico-cristã, e ele dizia que essa moral judaico-cristã tornava o ser humano fraco, porque justamente impedia o desenvolvimento das habilidades, das potencialidades que esse ser humano possui. E, a partir desses elementos aqui, é que a gente vai poder caminhar com o pensamento de Nietzsche até atingir a relação dessas ideias nietzschianas com a questão que envolve a Matrix. Mas antes, é importante que a gente faça aqui algumas observações. Nietzsche, durante todo o percurso intelectual que o norteou, né, buscou colocar cada coisa dentro do seu devido espaço, criticando a religião quando ela deveria ser criticada, enaltecendo as potencialidades humanas quando estas precisam ser enaltecidas, mas também fazendo críticas ao ser humano quando este apenas se move em função de autoridades externas, estas que dizem ou que tentam sempre induzir o ser humano a ser o que ele não é. E, partindo dessa premissa, Nietzsche vai ter como mestre, dentro da filosofia, né, dentro do pensamento filosófico, a figura de Arthur Schopenhauer, este
um grande filósofo, também escreveu um livro maravilhoso, O Mundo como Representação e Vontade, e nessa obra, Schopenhauer vai enaltecer que o ser humano é um ser marcado pela angústia, pela dor, pelo sofrimento, e que resta ao ser humano apenas, por exemplo, seguir a arte. Ou seja, a arte seria a válvula de escape para o ser humano sair desse labirinto de dores e angústias e sofrimentos. Só que Schopenhauer vai intensificar esse processo, vai enaltecer esse processo. Que processo? O pessimismo. A noção de que não há saída para o ser humano, de que todos os prazeres, alegrias e momentos de euforia do ser humano são desnecessários, o que Nietzsche vai se contrapor objetivamente. E aí ele rompe com o pensamento do mestre. Nietzsche passou a vida toda como professor da Universidade da Basileia, sendo uma espécie de novo Sócrates, ainda que ele mesmo tenha sido um crítico fervoroso, né, das ideias socráticas e platônicas. Por exemplo, ele achava, como um bom discípulo de Heráclito de Éfeso, um pré-socrático, né, há quem afirme nos domínios espirituais que Nietzsche seria uma reencarnação de Heráclito. Eu não iria por aí, mas eu posso dizer que o arquétipo de Heráclito havia perfeitamente sido absorvido pela mente de Nietzsche. Mas, enquanto Nietzsche ele critica Sócrates, né, porque Sócrates e Platão, os dois, falam de um mundo das ideias, de um mundo perfeito, onde as ideias precedem ao mundo objetivo, o mundo material, e que o ser humano teria que se voltar intensamente para esse mundo das ideias. Nietzsche vai dizer, tudo bem, ok, Sócrates, ok, Platão, mas vamos também dar um pouco de atenção ao corpo físico e aos prazeres que esse corpo expressa. As emoções, o seu próprio instinto natural, as suas ideias, a sua potência intelectual, a sua capacidade criativa, imaginativa. Ok, deve existir efetivamente, Sócrates, um mundo das ideias e Platão, mas eu acho que a gente precisa dar um pouco de atenção ao ser humano enquanto ele está agregado, imantado a esse corpo biológico transitório. E essa era uma das bandeiras do pensamento de Nietzsche. Todas as obras dele, desde a genealogia da moral, et homo, humano demasiado humano, o anticristo, além do bem e do mal, Gaia Ciência, Nascimento da Tragédia, todas as obras principais de Nietzsche vão se voltar para o lado aforístico, por meio da escrita dos aforismos, e por um estilo poético, filosófico, que enaltece a vivência do ser humano, em detrimento de uma vida metafísica excessivamente polarizada, por exemplo. Isso ele vai fazer também com o cristianismo, que ele vai falar que a doutrina cristã, judaico-cristã, é uma moral para os fracos. E ele até brinca, diz que o único cristão que ele conheceu foi Jesus. O resto ele não pode falar muito. A crítica mais ácida de Nietzsche em relação ao cristianismo repousa sobre os que participam do clero. Tá? Ele critica o clero, ele critica a cúria romana, ele critica uma série de elementos, né, que tornam esse ser humano potencialmente preso, literalmente preso pelo condicionamento religioso. Tá? Dito isso, é importante que a gente relacione agora esses três modelos básicos do pensamento nietzschiano: a transvaloração dos valores, o conceito do super-homem e a vontade de potência. Justamente por perceber que a religião tornava o ser humano medíocre, por uma imposição de dogmas e crenças, ele achava necessária uma reforma do pensamento humano em relação a esses dogmas. E a sua própria noção de verdade não tinha muito a ver com essa noção de algo que tenha uma face voltada para o absoluto. Para ele, a verdade é um processo.
e nesse sentido ele vai influenciar pensadores como Michel Foucault, Martin Heidegger, Freud e tantos outros, Hannah Arendt e os demais. O pensamento de Nietzsche era de processualizar a percepção da verdade e não impor de forma violenta qualquer valor sobre o ser humano. Aí ele cria essa perspectiva de transvalorar todos os valores. O que isso implica? Você deve, a cada momento que você perceber que está se enraizando em verdades que o façam preso, né, emocionalmente, intelectualmente, jogue fora essas ideias e transvalore esse processo. Ou seja, crie novos valores. E criar novos valores, na perspectiva de Nietzsche, não é uma atitude isolada, é uma atitude constante. E em função desse aspecto, aqui nós vamos ter o segundo grande vetor de ideias de Nietzsche, que é a ideia do super-homem, do além do homem, do Übermensch. E o que isso significa? Significa o ser humano ultrapassar os seus limites. Não só apenas em função de crenças e dogmas ou valores enraizados demais, mas a questão dos hábitos, a questão de renovar o seu potencial, de desenvolver novas habilidades, de não se contentar apenas com um estilo de vida tacanho, medíocre, mesquinho. Para Nietzsche, por exemplo, o ser humano precisaria ser um grande poeta, mas também um grande filósofo, mais um grande artista ao mesmo tempo, mais um grande pensador. Enfim, Nietzsche tinha a noção que o ser humano precisava expressar multidimensionalmente a sua realidade. Ainda que ele não faça referência a uma suposta vida espiritual, e ele não tinha muito esse tipo de vínculo, né? Ele não achava pertinente que o ser humano tivesse uma alma, um espírito eterno, contudo, mesmo assim, o pensamento dele serve como uma profilaxia para a gente compreender que os paradigmas que são estabelecidos de época em época na nossa sociedade precisam ser efetivamente renovados, reoxigenados, ressignificados. Por isso que o Superman de Nietzsche, ou o super-homem, ou além do homem de Nietzsche, é um homem voltado para a firmeza moral. Inclusive, ele tem uma certa influência também do estoicismo, quando o estoicismo fala da perspectiva da ataraxia, que é o estado de imperturbabilidade diante da dor e do sofrimento. Aliás, Nietzsche, incentiva que nós agreguemos a própria dor e o sofrimento como fazendo parte da vida, né? Como fazendo parte desse amor fati. Ou seja, esse amor fati é um conceito de Nietzsche sobre o amor ao destino. Aceite o lado sombra, como diria Jung ou Freud, um dos dois sempre fez referência a isso, e a partir disso aqui, viva intensamente a sua existência. E essa é uma perspectiva que vai caracterizar o seu livro Humano Demasiado Humano. O ser humano precisa ser um ser para a vida, em prol da vida, e não para a morte, como Schopenhauer, de forma muito excessiva, expressada, dizia. Né? Nietzsche, a partir desse ponto, desenvolve um outro conceito. Ora, se o ser humano é capaz de transvalorar os seus valores, ou seja, de ressignificar crenças e dogmas, reformando o seu pensamento e dando espaço para a sua liberdade interna, ele precisa também expressar ainda mais suas potencialidades, mas de forma constante, perene, ou seja, sendo um super-homem. E o super-homem para Nietzsche é aquele que não se limita a nenhum tipo de fator que o deixa dócil demais, dependente demais, o que as religiões reforçam. Isso faz parte da Matrix. No conceito de vontade e de potência, e muitos interpretaram equivocadamente esse conceito, a partir até mesmo da usurpação, eu diria da atitude antiética da sua irmã, Elizabeth, que ao final da vida dele, quando ele já não tinha capacidade para fazer nada em função das suas doenças, né? A irmã
altera e literalmente muda alguns conceitos ou palavras ou frases de alguns manuscritos dele, publica isso, né? E o nazifascismo da época vai tomar isso como sendo uma verdade de Nietzsche, quando ele, Nietzsche, jamais defendeu nenhuma ideia de raça humana superior a outra, ele não tinha esse tipo de perspectiva, e infelizmente a irmã dele, visando aspectos monetários, publica os manuscritos do irmão, e quando este já estava absolutamente incapacitado, né, em função de uma série de contextos, advindo até de doenças de cunho sexual e de outros painéis, mas o fato é que Nietzsche não concorda com nenhuma visão onde haja essa moral do senhor com seus escravos, né? Essa noção de que há alguém que deve ser o imperador e os outros escravos da sua vontade. Ele tinha verdadeira ojeriza a esse tipo de perspectiva, ele tinha verdadeiro horror a esse tipo de ideia. A vontade de potência para Nietzsche é o ponto máximo do ser humano ser o que ele é. Aquela frase, torna-te aquilo que tu és, emblematiza o conceito de vontade de potência. Vontade de potência não é apenas a manifestação de um desejo, mas é vontade de poder, é assumir enquanto ser e desenvolver-se de maneira autônoma. É ser livre, é não ter cadeias mentais, é não ter crenças que se transformem em gaiolas para o pensamento e para a consciência. Na vontade de potência, todos os nossos estímulos, todas as nossas habilidades e faculdades necessitam ser devidamente atualizadas. Por isso, Nietzsche vai falar do amor à vida, o sentido do ser humano amar cada instante em que ele puder vivenciar alguma coisa e transformar essa vivência em algo único, em algo singular. Diante dessa perspectiva é que a gente agora vai fazer a relação desse tipo de pensamento nietzschiano, que é um pensamento disruptivo, que quebra paradigmas com a sociedade da Matrix. E o que é a Matrix? A Matrix é todo o sistema que nos mantém cativos, que nos mantém presos e que nos impede a nossa liberdade. E se, na Terra, há um sistema que condiciona o ser humano, nos dias atuais, a se manter dócil demais e obediente, é o sistema religioso, mas também o sistema político. As ideologias políticas, elas deterioram o pensamento humano na medida em que o ser humano se torna refém ou cultua uma figura idolatra, um personagem político, né? E esse tipo de atitude faz do ser humano um ser preso a alguma coisa. E isso aqui a Matrix reforça. Se Nietzsche não tinha uma compreensão tão metafísica, ou não aprovava uma vivência tão metafísica, isso não importa muito, mas ele era um ferrenho defensor da liberdade. E, por esse sentido, ele criticaria de forma efusiva o contexto que a gente vive hoje no planeta, em termos de imposição de normas, né? Na época dele isso já existia, óbvio, mas hoje isso é feito de uma maneira mais maquiada. O fato é que a Matrix é esse modelo de escravização mental que torna o ser humano um autômato, um robô, um androide. É isso mesmo. Um ser que apenas deve seguir rotinas, deve seguir os mesmos hábitos e que, portanto, não seria dado a ele a condição de dar voos no seu pensamento e na sua arte. A Matrix se alicerça em três grandes aspectos. Primeiro aspecto, o medo, que gera a ignorância. E Nietzsche não tinha esse conceito de medo como fazendo parte das suas atitudes. Sua atitude mais proeminente era alicerçada na ousadia intelectual, na ousadia moral. O medo, portanto, seria um elemento que Nietzsche iria combater com muita efusividade, né? Mas a ignorância, sobretudo, a respeito do próprio ser humano. É um segundo aspecto que a Matrix ela vai enaltecer. Como nós vivemos num sistema holográfico,
cujos valores que são mais acentuados são valores excessivamente emotivos, Nietzsche diria, ok, a emoção, eu também gosto de expressar minhas emoções. Mas e aí? Eu não vou poder refletir sobre as realidades emocionais que eu estou inserido, não? Mas a emoção pela emoção não vai me dar uma perspectiva consciente sobre as coisas. Então, Nietzsche criticaria esse aspecto excessivamente emocional do ser humano, que se afeta com tudo, que se identifica com tudo. E a Matrix, ela prevalece desse aspecto para deixar as pessoas o quê? Ali, bitoladas, ali, condicionadas a apenas viver em função de uma emoção, de um prazer. Ele não criticaria o prazer em si, ele criticaria o modo como esse prazer poderia prejudicar a capacidade reflexiva do ser humano, o que ele enaltece muito em suas obras, principalmente em Além do Bem e do Mal, principalmente o Nascimento da Tragédia. No Além do Bem e do Mal, fica claro que a ideia que ele tenta nos passar é a saída, a ultrapassagem em relação à dualidade. Bem e mal são conceitos muito distorcidos. A Matrix se prevalece das ideias absolutas de bem e mal para impor normas ao ser humano. Isso se chama moralismo hipócrita, que a Matrix defende. Nietzsche não se alicerça em moralismos, mas em ética e moralidade. E a ética nietzschiana não é para que todos sejam como ele. A ética nietzschiana é desenvolva suas habilidades e potências e expresse as suas faculdades no grau máximo de intensidade que você puder. Eu faço isso, diria Nietzsche. Então, ele está expondo uma metodologia, uma vivência, não a partir de uma regra fixa, rígida, estabelecida para o ser humano. Ele estabelece uma atitude baseada na própria vivência, na expressão da sua própria natureza enquanto ser humano. Nesse sentido, vale a pena até fazer um registro. Quando Nietzsche estava já com alguns sintomas, né, dos seus processos psíquicos, das suas doenças, mas ainda não tinha atingido, não tinha comprometido o seu poderio mental, em um dado momento em que ele passeava próximo à sua casa, ele havia visto um homem dando murros no cavalo. E quando ele vê aquela cena, ele fica profundamente perturbado. O cavalo cai, né, sentindo dores. O homem continua batendo no cavalo enquanto esse está no chão. E Nietzsche fica extremamente horrorizado, em choque. E dizem os biógrafos, né, mais autênticos da vida de Nietzsche, que esse fato, essa cena, esse episódio, vai dar os gatilhos mais intensos do processo de incapacitação mental de Nietzsche. Isso aqui implica insensibilidade, pessoal. Então, veja, Nietzsche era um ser humano, ou é um ser humano, já que em espírito ele ainda continua vivo, né? Não mais no corpo físico, mas ele é um ser. Nietzsche, ele é um ser profundamente sensível, que gera empatia, ou que promove a empatia, vamos assim dizer. Porque se ele se sensibilizou de uma tal maneira ao ver um cavalo ser violentamente agredido, e com isso ele adoeceu de não poder suportar aquilo, vocês avaliem a grandiosidade, a maravilha que é esse ser. Né? É um grau de sensibilidade muito grande. Esse amor à vida que Nietzsche expunha durante toda a sua trajetória existencial se contrapõe a essa vida proibitiva, essa moral dos fracos que a religiosidade dogmática nos impõe. A crítica dele está correta. E quando ele critica, quando ele vai no cerne da questão que envolve o credo religioso, e quando ele diz supostamente que Deus está morto, e aqui o contexto não foi devidamente colocado. Quando Nietzsche afirma que Deus ele está morto, ele não está falando diretamente de Deus. Ele está falando que o ser humano, por meio da religião, matou Deus. E aí, as pessoas mais
os detratores, né, os críticos de Nietzsche vão dizer, olha, esse Nietzsche ele é do diabo, ele é do demônio, ele diz que Deus está morto, olha aí ele morreu de forma trágica. E as pessoas não percebem os detalhes. O objetivo de Nietzsche era criticar o credo religioso que, de fato, transformou a filosofia de vida do cristianismo dos primeiros tempos numa máquina de triturar mentes, numa máquina de fazer o ser humano dócil demais e obediente demais. Não questione, não pense e não reflita. E essa era a mola propulsora crítica de Nietzsche em relação a esse pensamento dogmatizado e à Matrix. A nossa sociedade matricial era profundamente preconceituosa, misógina, eugenista e impositiva. Ela vai privilegiar sempre povos em detrimento de outros povos. São os povos escolhidos da moda. Isso, para Nietzsche, tinha um mau cheiro, vamos assim dizer. Ele não aprovava esse tipo de perspectiva. A Matrix se alicerça sempre num privilégio, num processo em que torna o ser humano refém de outro e divide o ser humano. Então, quem falar por aí que Nietzsche era defensor de ideias racistas ou preconceituosas não entendeu o pensamento nietzschiano. A irmã dele é que rouba muitos manuscritos do irmão e publica isso para ganhar dinheiro. Ou seja, ela acabou criminalizando, ela acabou distorcendo o pensamento genial de Wilhelm Friedrich Nietzsche. A sociedade matricial é uma sociedade que impõe valores descartáveis, valores consumistas, valores impositivos, valores frívolos. Nietzsche não aprovava ou não concordava com aquele tipo de ser humano que estava dentro do rebanho, que apenas e tão somente respondia aos estímulos que a sua condição humana ofertava, mas sem reflexão. E isso aqui não era muito do feitio dele. Então, Nietzsche e a sociedade da Matrix se casam perfeitamente no sentido de que ele, Nietzsche, critica o sistema que é imposto e estabelecido. Como um disruptivo que ele foi e que ele é, nenhum paradigma pode ser colocado como único e inquestionável. Não existe isso. A verdade nietzschiana, se é que a gente pode colocar dessa forma, é uma verdade para o processo, para a vida e não para a morte. A verdade não tem fim em si, pensamento de Nietzsche. E se você pensar bem, isso está correto. Porque se você alimenta uma verdade perene e diz que já achei a verdade, o que vai acontecer com você? No mínimo, o seu pensamento vai ficar cristalizado. No mínimo, você não terá condições de ir além daquilo que você já tem como algo estabelecido. Portanto, você não vai evoluir. A ideia de evolução em Nietzsche está nesse aspecto aqui, na transvaloração dos valores que a gente falou há pouco. Transvalorar os valores é dar um novo valor quando necessário a cada momento da vida. Então, se eu hoje tenho um pensamento, uma visão de mundo, daqui a 20 anos eu vou ter o mesmo pensamento e visão de mundo, seria necessário que nesses 20 anos eu ali também adicionasse, né, fizesse o acréscimo de novas ideias sobre a realidade. Mas ele está dizendo, olha, façam isso o tempo todo. Não se apeguem a verdades ou crenças ou dogmas, porque isso aqui enfraquece o ser humano, torna-o escravo. E ele dizia, torna-te aquilo que tu és, ou seja, expressa a sua natureza no mais alto grau possível de potência. Você acha que os que manipulam a humanidade por meio da Matrix desejam que o ser humano seja dessa forma? Não. Eles desejam autômatos, criaturas zumbi, criaturas apenas que servem aos propósitos deles. E nós não podemos aceitar isso. Como bons amantes da filosofia nietzschiana, precisamos romper com esses paradigmas, se rebelando filosoficamente ao que é estabelecido, questionando absolutamente tudo.
Se Nietzsche criticava Sócrates e Platão por causa de uma visão metafísica excessiva, talvez ele concordasse com o pensamento socrático, quando o próprio Platão dizia, né, uma vida sem ser questionada não vale a pena ser vivida. E, de fato, uma vida sem questionamentos perenes é uma vida nula, porque é uma vida submissa. É uma vida onde se aceita tudo, não se questiona nada, e, portanto, você é escravo ou é dominado por a mente de alguém ou de algum grupo de pessoas. A sociedade da Matrix é a sociedade da ilusão, da ignorância, do medo, da imposição do forte sobre o fraco. Elementos que Nietzsche criticou acendradamente em todas as suas obras. O Anticristo, por exemplo, que é uma obra maravilhosa de Nietzsche, ele não está falando de um outro Cristo que supostamente deva substituir o Cristo. Ele está falando que o ser humano precisa ter uma atitude contrária ao que é estabelecido como valor moral maior. Apenas isso. Eu não posso criticar esse valor moral de um ser humano que se mantém refém ao que um padre diz, ao que um pastor diz, ao que um médium, ou seja lá o que for, fala. Espera aí, onde é que está o meu pensamento? Ele é um pensamento que não tem a minha propriedade? Meu pensamento é propriedade de um outro, então não vale. É isso que Nietzsche está tentando defender. E nesse elemento aqui ele vai criticar exatamente essa matrix. Nós temos, portanto, 3 grandes modelos de pensamento. Transvaloração dos valores, vontade de potência e o conceito de Ubermensch. Mas a gente poderia incluir aí um 4º e último conceito. O amor à vida. O amor à existência. Nietzsche amava viver. E viver cada momento com intensidade. E esse aspecto aqui é a cereja do bolo, vamos assim dizer, da filosofia nietzschiana. Sem preconceitos e sem maiores regramentos em relação às faculdades humanas. Nietzsche e a sociedade da Matrix têm tudo a ver. Nietzsche é um grande incentivador da liberdade, talvez um dos maiores de todos os tempos. Foi efetiva e genuinamente livre. E você, que deseja sair da Matrix, deveria consultar e estudar a filosofia nietzschiana. Ela é um dos métodos mais eficazes para o processo de autolibertação da sociedade matricial. Eu incentivo você para isso. Ficamos por aqui e em outro momento nós retomaremos na nossa série Conhecimentos, Filosofando a Espiritualidade, aqui no Centro de Estudos Fênix. Até lá!